o sino das notificações. Jesus nunca disse o que você acha que ele disse. Professor Jiang Shueguin. Link deste vídeo estará aqui na descrição e particularmente por aquilo que me falaram previamente, o professor Jiang Shueguin, ele vai falar acerca do Jesus que ele acredita ser o verdadeiro, com as verdadeiras palavras de Jesus. Será que isso é possível? Qual é a base que ele tem para fazer tal afirmação? Nós iremos conferir tudo aqui e agora e eu quero saber a sua opinião, porque eu também darei a minha opinião. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Não deixe de acessar o nosso portal verdadesocultasdabiblia.com.br. Tem também o meu livro, O Inferno Não Existe. Ele está disponível na Amazon, na Booktube e também no Clube de Autores. O link do livro está aqui também na descrição deste vídeo. Tem também os demais e-books que eu produzi aqui no canal. Os links de todos eles estão aqui na descrição deste vídeo. Então, vamos lá, sem demorar, vambora, play! Certo, então a ideia aqui é a seguinte. Se você lê Homero, a Ilíada, a Odisseia, se você lê Dante, a Divina Comédia, se você lê qualquer um dos grandes livros, você verá a centelha divina refletida em você, certo? Esses grandes livros são um portal para o divino. O problema, porém, é que a maioria das pessoas não consegue ler a Ilíada ou a Divina Comédia, entendeu? Então a pergunta é, o que as pessoas comuns fazem? E a resposta é, Jesus é um portal para o divino, certo? Então, se você simplesmente lembrar da vida de Jesus, se você apenas recitar suas palavras, isso vai te dar acesso ao divino, isso vai te lembrar de quem você é. Então sim, Homero e Dante são incríveis. Eu adoro Homero e Trecho. Mas você precisa ser muito instruído para ler Homero e Dante direito. Já Jesus, qualquer um pode conhecer a história de Jesus. Qualquer um pode. Dizer o que ele diz, e isso vai te dar acesso ao divino. Então, Jesus é realmente sobre a democratização do divino. Jesus permite que qualquer pessoa acesse o divino, enquanto antes você precisava acessar o divino através da poesia. Certo. Então, a vida de Jesus, mais uma vez, Jesus é judeu. Esse é um discurso, eu vou ser bem sincero para vocês. Esse é um discurso esotérico. Este discurso é um discurso esotérico. De quem passou por alguma escola de iniciação e que em algum momento de instrução ou em algum momento de grau ou em algum ritual estas falas ou símbolos ou verdades foram expostas a ele como tais. Porque eu falo com segurança, porque eu já ouvi isso também. Eu ouvi exatamente... Eu falo olhando para a câmera. Eu ouvi exatamente desta forma. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas estou dizendo que eu ouvi esse discurso dentro de uma ordem, de uma escola iniciática. Esse discurso aí, essa mesma frase, ok? Vamos lá. Então, o centro da vida judaica é Jerusalém, certo? Bem aqui, Jerusalém. E no centro de Jerusalém fica um templo, que foi reconstruído sob o domínio persa, certo? E Herodes reconstruirá isto, renovará isto, ok? Sabemos, portanto, que Jesus nasceu nessa região, na Galileia.
Como podem ver, a Galileia fica no litoral, o que torna esta região extremamente cosmopolita. Assim, desde tenra idade, Jesus teve contato com diferentes religiões, diferentes culturas. Hinduísmo, zoroastrismo, judaísmo. Ok. Muito bem. Esta é uma representação da crucificação de Jesus, feita por inteligência artificial. Jesus está no meio e, como você pode ver, é um evento brutal. Pois bem, na verdade, nós não sabemos muito sobre Jesus. O que sabemos de fato? Jesus da Bíblia. Então, em 1945, em um lugar chamado Nag Hammadi, no Egito, descobrimos muitos livros com ditos de Jesus que não sabíamos que existiam antes. Então, o que é importante entender é que, depois que Jesus morreu, existiam várias seitas diferentes do cristianismo. Sim. Essas seitas acreditavam em coisas diferentes e discutiam entre si. E, no fim das contas, foi a Igreja Católica que venceu. Por quê? Porque a Igreja Católica é comandada pelo Império Romano, certo? Então, um livro importante que foi descoberto em 1945 naquele Nag Hammadi, que estava perdido para nós. Chama-se Evangelho de Tomé. E eu acredito que o Evangelho de Tomé registra os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Certo? Então... se a tradução estiver correta... Então, veja bem, se a tradução estiver correta, ou seja, isso reflete uma crença pessoal do professor Jiang Shueigi. Agora, baseado em que está essa crença pessoal dele? Qual é o fundamento para ele apresentar aos seus alunos e, consequentemente, o YouTube, seu canal Predictive History, que alcança milhões de pessoas, literalmente, porque além de ser um canal em inglês, é traduzido para diversos idiomas, inclusive aqui no Brasil, né? Vários canais estão traduzindo o conteúdo dele para o português. Então veja, se a tradução estiver correta, nós estamos falando da crença dele. Então, qual é a base, qual é o fundamento para esta crença que ele apresenta para fazer esta afirmação? Entenderam a minha pergunta? E a minha insistência em repetir essa pergunta? Porque, veja, ele está apresentando para os alunos. E o assunto parece que vai aprofundar mais ainda. E eu quero falar também que eu acredito que o Evangelho de Tomé reflete ensinamentos incipientes de um ramo do cristianismo que pode chegar ao núcleo dos ensinamentos de um personagem histórico. E eu sei o porquê, eu dou meus fundamentos, porque eu conheço os textos daquela tradição. Quais são os fundamentos que estão por trás daquela textualidade do Evangelho de Tomé? O conjunto literário que subsidia aquelas ideias. Nós vamos ver aqui, eu vou comentando, você vai ouvindo, vai dando a sua opinião aqui também. Lembrando que ele está falando daquilo que ele acredita, eu estou falando daquilo que eu penso ser e vou trazer algum tipo de fundamentação do meu pensamento para vocês. Não estou dizendo que você tem que crer e acreditar. Nem estou dizendo que é isso que eu acredito. Mas eu penso sobre isso. E eu vou trazer para vocês e eu quero saber a opinião de vocês também. Eu acho que isso aqui vai para um caminho interessante, hein? Vamos lá. A ideia é de estar intoxicado. Estamos aqui, estamos apenas bêbados, mas não temos sede da verdade. Estamos satisfeitos com o jeito que as coisas são, certo? Certo. E essa ideia é refletida em um poema que lemos antes, do Rumi, não é? Então, talvez você se lembre do Rumi, o poeta persa. Ele também diz isto: o mundo em que vivemos é uma prisão para bêbados. Ok, então tenho quase certeza de que meu colega de quarto não leu o Evangelho de Tomé de Jesus.
Mas eles conseguem ter os mesmos pensamentos porque todos são inspirados pela mesma fonte. Faz sentido? Faz sentido? Muito bem, pode continuar, por favor. Obviamente, vários de vocês agora, lembram-se das lives antigas em que eu falava abertamente que isso aqui é uma prisão. Que tem todas as características de uma prisão. Que esse planeta tem todas as características de uma prisão. Que a maneira como o universo ele se configura e ele distribui a vida que nele habita e como essa vida é tão inexpressiva mediante a grandiosidade do universo, as grandes distâncias, planetas, galáxias, estrelas, as absurdas distâncias em termos humanos, medindo, tomando por medida aquilo que nós somos capazes de quantificar, a gente não consegue sair daqui. E ainda que vamos à Lua, vamos a Marte, e daí? E daí você vai para onde? Vai fazer o quê? Já entendeu isso? Você tá no braço Órion, na rabeta do braço, na periferia da galáxia do universo, perto de um cantão que não tem nada. Você tá perto de um cantão que não tem nada e fisicamente você não tem como explorar o universo nenhum. Você não vai viver uma Guerra nas Estrelas. Você não vai viver o Star Wars. Você não vai viver Jornada nas Estrelas. Você não vai viver Star Trek. Não. Não vai. Nós vamos. Não, você não vai. Você precisa de algo fundamental, além de toda a tecnologia que possa ser desenvolvida. Luz do sol. Luz do sol. Exatamente isso. Luz solar filtrada pela atmosfera. É isso que garante aí a sua vida aí. E a minha, aqui. Entendeu? Mas os chineses já estão fazendo um sol artificial. Vamos lá, vamos. Você tá na prisão. Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves do conhecimento. Isso é gnose. Significa conhecimento. E as esconderam. Eles mesmos não entraram, nem permitiram que entrassem aqueles que desejavam. Vocês, porém, sejam astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. Então Jesus odeia a religião organizada. Os fariseus, lembrem-se, são sacerdotes judeus, líderes judeus. E eles criam uma hierarquia religiosa onde dizem às pessoas: só eu conheço a verdade, só eu tenho conhecimento, então me escutem. E o que Jesus está dizendo é que eles próprios são ignorantes, porque não se pode acessar o conhecimento através da hierarquia, entendeu? Por meio da opressão de outras pessoas. Exatamente. Você só pode acessar o conhecimento olhando para dentro de si mesmo. Então, você precisa se tornar como a serpente e fingir que não sabe de nada para ter acesso ao conhecimento por si mesmo. Porque, caso contrário, se você for capaz de acessar o conhecimento, o sacerdote o verá como uma ameaça e o matará. Tudo bem? E o que é a serpente? Lembre-se, foi uma serpente que disse a Eva para comer do fruto. Portanto, o que Jesus está dizendo é que é bom e natural buscar conhecimento, mesmo que isso signifique desobedecer a Deus. Ok? É para isso que estamos aqui, para buscar conhecimento, buscar a verdade, buscar o amor. Se os deuses, se os sacerdotes te impedirem de fazer isso, é porque você é mau. Tudo bem? Porque, lembrem-se, o verdadeiro Deus, a mônada, é puro amor, pura compaixão, puro perdão. Ele é infalível, ele é a perfeição. E se você tem o desejo de buscar conhecimento e acredita que o conhecimento te torna uma pessoa mais feliz e realizada, então você deve buscar conhecimento, mesmo que Deus lhe diga para não fazê-lo. Porque se esse Deus lhe disser para não fazer isso, significa que ele é um Deus falso. Ok? Continue. Olha aí, ó. Jesus disse: quem compreendeu o mundo encontrou apenas um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo.
Certo. Então é isso que vai causar problemas para Jesus, não é? Ele está dizendo que o Império Romano, esse grande império que vocês construíram, que se estende por todo o Mediterrâneo, é um cadáver. Está morrendo, está morto. Não é nada. E quando você perceber isso, quando se recusar a ceder, quando se recusar a obedecer, eles não terão mais poder sobre você, certo? E isso representa uma ameaça ao poder. Isso representa uma ameaça ao Império Romano. Continue. Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se extraviou. Ele deixou as 99 ovelhas e procurou aquela até encontrá-la. Quando ele teve todo esse trabalho, disse à ovelha: eu me importo mais com você do que com as outras 99. Ok. Então Deus, o verdadeiro Deus, não quer obediência. Ele quer que sejamos criativos. Ele quer que busquemos conhecimento. Ele quer que descubramos. Ele quer que explorem. Ele quer que tentemos coisas novas. E se fizermos isso, ele se importa mais conosco do que com aqueles que apenas o obedecem. Porque aqueles que lhe obedecem, aqueles que nada fazem, nada contribuem para o universo. Ok? Quando amamos, quando imaginamos, tornamos o universo um lugar mais luminoso. Estamos a fazer-nos brilhar nossa luz. Quando você fica sentado e simplesmente faz o que te mandam, você não está fazendo nada, entendeu? Somos como NPC. Vocês conhecem NPCs? Personagens não jogáveis em videogames, ok? Olha o que ele Nós tá não falando, existimos. hein? Certo, vamos continuar. Jesus disse: um homem recebeu visitantes e, quando preparou o jantar, enviou seu servo para convidar os caras. Ele foi até o primeiro e disse: meu senhor te convida, ele disse. Eu reclamei contra alguns comerciantes. Eles virão até mim essa noite. Preciso ir e dar minhas ordens a eles. Peço para ser dispensado do jantar. Ele foi até o outro e disse: meu senhor te convidou. Ele disse para ele: acabei de comprar uma casa e preciso estar lá hoje. Não devo ter tempo livre. Ele foi até outro e disse: meu senhor te convida. Ele disse para ele: meu amigo vai se casar e eu preciso preparar o banquete. Acho que não vou conseguir ir. Peço para ser dispensado do jantar. Ele foi até outro e disse para ele: meu senhor te convida. Ele disse para ele: acabei de comprar uma fazenda e tô indo coletar o aluguel. Acho que não vou conseguir ir. Peço para ser dispensado. O servo voltou e disse ao seu senhor: aqueles que você convidou para o jantar pediram para ser dispensados. O senhor disse ao seu servo: vá para as ruas e traga de volta aqueles que você encontrar, para que possam jantar. Empresários e comerciantes não entrarão nos lugares do meu pai. Beleza. Então, de novo, isso vai contra o império. O que Jesus está dizendo é que as piores pessoas deste mundo são as pessoas ricas. Pensa hoje em como a gente supostamente deve idolatrar o Elon Musk, né? Porque ele é rico. O que Jesus está dizendo é: não, Elon Musk é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque o divino, o mônada, preparou um grande banquete para nós. Quando morremos, quando formos para o mônada, vamos experimentar a maior felicidade, a maior alegria. O mônada está nos convidando, mas os empresários estão dizendo: não, estou muito ocupado. Estou muito ocupado ganhando dinheiro. Estou muito ocupado fazendo mal neste mundo. Então eu não quero ir para o tal banquete idiota. Então são eles que vão perder no final. Mesmo que hoje a gente ache que eles venceram. Certo, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: não se preocupe com os ricos e poderosos. Eles podem parecer felizes, mas não estão. No fim dos tempos, quando todos retornarmos à mônada, quando todos retornarmos à videira, serão eles que não serão convidados para o grande banquete. Sim. Tem uma pergunta. Deus nos levou a sermos criativos e a fazermos o que queremos, a buscarmos a inspiração, mas já que nascemos, como podemos conhecer de verdade as coisas que queremos fazer? Como? Acho que isso exige socialização com outras pessoas. Mas se você socializa, eles vão trazer o que é deles e influenciar você a buscar o materialismo. Ok, essa é uma ótima pergunta. E é um problema, né? Porque, como você disse, seus pais, a escola, a sociedade te lavam o cérebro para acreditar que só o dinheiro importa, só as notas importam.
Certo, e a resposta é que você tem que ser corajoso, tem que ser fiel a si mesmo, porque você mesmo sabe o que é verdade, né? Olha aí, ó. Se a gente não soubesse, então Jesus não teria importância. Por que 2 bilhões de pessoas acreditam em Jesus? Porque elas sabem que Jesus falou a verdade, certo? Então ouça o seu coração. Eu sei que é difícil. Calma aí, eu discordo totalmente. Totalmente. As pessoas não estão ouvindo Jesus porque sabem no coração que ele disse a verdade. Até porque, vamos falar bem francamente, ninguém está seguindo o cristianismo de Jesus. Ninguém na face do planeta Terra, vamos ser sinceros, está seguindo estritamente a vida moldada em todos os parâmetros dos ensinamentos de Jesus. Até porque, quando se pega a Bíblia, o objeto Novo Testamento, que contém a história dos 4 evangelhos, nós temos ali uma série de histórias e narrativas que são construídas com propósitos até diferentes. O que nós temos acesso não são os ditos de Jesus como estão no arranjo do Evangelho de Tomé. Que nesse arranjo não há nenhuma história costurando, não há nenhuma narrativa, há apenas os ditos. Só isso. E aí você tem ditos que você encontra nos evangelhos e você tem ditos que são mais específicos dos, vamos dizer assim, gnósticos. Até porque é uma coisa muito plural, né? Qual grupo gnóstico é? Entendeu? É difícil falar isso. Na Guerra Má de Egito, mas eu me lembro do cristianismo alexandrino. O cristianismo alexandrino, ele é bem interessante. E ele flerta com algumas questões que nós poderíamos classificar como gnósticas. Aliás, eu gosto do cristianismo alexandrino, só deixando isso claro, tá bom? Já falei isso aqui e também vocês viram aqui no react que eu fiz do Derek Lambert conversando com o professor Bart Ehrman, Derek Lambert ateu, e ele falando também que ele gosta do cristianismo alexandrino. Eu até falei brincando, ó, mais um aí que daqui a pouco é ateu e vai falar que também vai estar se iniciando aí em algum lugar. Então é uma questão que para mim é interessante. Eu gosto do cristianismo alexandrino, inclusive há um tempo atrás, nos Grãos Mestres da Ordem, né, nós estávamos lá com algumas literaturas, não fui eu que as coloquei lá, foram os amigos que lá estão, e lá estávamos também compartilhando essa visão, né, de cristianismo fora do catolicismo romano apostólico, né, apostólico romano, melhor dizendo. Que lembre-se, 3 grandes tradições estão ali na gênese da proto-ortodoxia, que é a tradição do cristianismo alexandrino, no Egito, o cristianismo de Antioquia e o cristianismo romano. E há de alguém dizer também o de Jerusalém. Então nós temos essas 4 comunidades que estão ali, né, vamos dizer assim, na gênese da história do cristianismo, disputando a proeminência com as demais seitas cristãs. Entendeu? Então isso é interessante. Eu sei que muitos acreditam no mito da igreja monolítica, isso não existe. O cristianismo ele já nasce diverso e plural. Já ali, já está nascendo diverso e plural, porque era um mundo diverso e plural nas crenças. Isso é interessante. Então, nesse ponto, eu discordo do professor Jiang de querer falar que as pessoas estão seguindo Jesus porque estão guardando suas palavras no coração, porque sentem no coração. Não, as pessoas seguem por convenções culturais, por questões sociais, por questões institucionais, e uma parcela bem pouca, vou ser bem sincero, por aquilo que talvez possamos dizer que são questões espirituais. Até porque, volto a dizer, tudo foi construído no Ocidente em cima das narrativas dos evangelhos. Que muitas dessas narrativas, apesar de estarem em ordem sequencial, mas seguem propósitos literários, políticos diferentes, tá bom? Religiosos diferentes. Então vamos lá. E a maioria de nós não consegue fazer isso, tá?
E é por isso que em muitas tradições, como o budismo e o hinduísmo, a encarnação é importante, porque talvez nesta vida não descubramos, ou na próxima, mas talvez só daqui a 50 vidas. Mas, eventualmente, você vai descobrir. Eventualmente, você vai perceber que o que os outros dizem não importa, porque esse mundo em que vivemos é um mundo ilusório. Eventualmente, você vai perceber isso. E aí você pensa, sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer aquilo que eu acredito ser verdade. E aí você percebe, quando eu realmente faço o que eu gosto, o que me dá prazer, isso me torna uma pessoa mais realizada. E adivinha só? Isso me conecta à fonte, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa muito mais espiritual. Você consegue perceber, é só olhar para o rosto das pessoas, né? Quando você encontra uma pessoa rica, o rosto dela é meio, sei lá, maldoso. Quando você encontra uma pessoa generosa, que doa seu tempo, que é um bom professor, o rosto dela é diferente, entendeu? Então, lembre-se de Aquis. Quando você faz o mal entra... Cara, calma aí, eu já encontrei muita gente rica, não rica de milionária, mas que é gente normal, gente tranquila, da paz, do bem, com aparência generosa, formosa e tudo mais. E já encontrei gente com poucas posses que, olha, vou te falar, eu tive que tomar cuidado. E vice-versa, já conheci gente também que tem dinheiro que não vale nada. Não vale o cuspe que escarra no chão. E conheci muita gente pobre com um coração generoso e bondoso. Então essa dicotomia de que todo rico é ruim e todo pobre é bom é meio assim. E essa ideia também do professor com a cara boa, ele tá falando dele, né? Ele tá fazendo uma propaganda dele, né? Ele tá assim, ó, tá vendo o professor igual a mim, bondoso, generoso, olha com a minha carinha aqui. Calma aí também, né, o Jiang? Tá fazendo propaganda de si mesmo. Em você e corrompe sua alma. Quando você faz o bem vem até você e ilumina sua alma. E você ilumina o mundo com isso, entendeu? Sem educação e socialização, se somos um bebê, como saberíamos o que é certo ou errado? E o que devemos procurar? Por causa da faísca que existe em você, não é? Por causa da faísca que existe em você. Você sabe quando brilha? Quando você ama alguém e essa pessoa retribui o seu amor, a sua chama se acende. Quando você se torna professor e ensina alunos, e seus alunos aprendem bem, sua motivação... fechar. Muito bom, professor Jiang. E aí, você acredita nessa versão de Jesus que ele apresenta, esse Jesus secreto, esse Jesus como um mestre iniciado, como alguém que tem ensinamentos que poderíamos chamar de gnósticos? Ou você acredita no Jesus da versão oficial, institucional? Ou você acredita em um Jesus meramente histórico, um pregador apocalíptico analfabeto camponês, que reuniu ali algumas dezenas de seguidores e foi condenado, né, por fazer algum tipo de sedição contra Roma? Ou você não acredita em nada, não existiu nenhum? Qual é a sua opinião? Olha, eu vou ser sincero para vocês. Se eu pudesse apostar, botar ali R$2, vamos apostar R$2. Vou apostar R$2. Se eu pudesse, eu apostava no mestre. Eu apostava no mestre. Eu apostava no mestre, com certeza. Vamos ler os comentários aqui. Lembrando que em breve vai sair a live, a aula aqui sobre Jesus histórico, como que a historiografia, como que a ciência histórica constrói, né, esse personagem, a partir de que eu vou pegar os pontos centrais, tá bom? É que se fala muita coisa e não se mostra como é. Eu vou mostrar como é os termos técnicos, eu vou explicar e vou dizer é por causa disso, e aí, claro, você vai fundamentar ainda mais a sua conclusão, né? Se a sua conclusão é que ele não existiu, estará melhor fundamentada. Se a sua conclusão é que ele existiu, também ficará melhor fundamentada. Você vai entender
assistindo a aula que eu já vou agendar. Vai ser uma live aqui, tá com material. Vamos ler os comentários. Quando eu estudava teologia, refletia sobre esses conceitos e me questionava como o Jesus Cristo, que viveu em confronto com as normas impostas pela sociedade religiosa de sua época, parecia tão diferente da imagem apresentada pela igreja cristã. Olha aí, ó, olha aí, ó. Esse vídeo apenas reforça as minhas percepções sobre crença, religião e a figura de Jesus. Grandes ensinamentos, a maioria das igrejas não ensinam. Obrigada. Eles falam para você não ir para a faculdade enquanto levam os filhos para passear em faculdades dos Estados Unidos. Exatamente, eu vou comentar. Exatamente isso. Isso aí mesmo. Boa tarde, muito obrigado pelas aulas. A falta de plural tá osso. Tradutor, para de ser chato. Cara, tem gente que é muito chata, cara. Bom dia, professor Jang. Bom dia pro professor. Você pensa que ele é brasileiro? Aqui teve uma mal interpretação da passagem. Seja astuto como serpente e inocente como pomba. Não que devemos desobedecer a Deus, mas sim... você confundiu também. Você confundiu também. Não vou nem ler. É grande, você confundiu aqui a questão também. Buscar conhecimento em que fonte? Botou fonte ali com letras garrafais, maiúsculas. Consta nas escrituras que Eva foi induzida pela serpente a buscar conhecimento. Putz grila, hein? No fruto suspeito, deu ruim, então devemos desobedecer e buscar conhecimento em que fontes? Seria a fonte sugerida pela serpente? Pode dar ruim de novo. Rapaz, tem gente perdida nessa vida, né? Tem gente perdida nessa vida. Você é muito bom, cauteloso, mas é treta do começo ao final. Pessoal da tradução, porque o professor fala português tão errado, muitas vezes sem plural. E tem gente que é muito chata, rapaz. Ô pessoa chata, rapaz. É uma ferramenta, rapaz. Quando a ferramenta melhorar, a IA melhorar um pouquinho de tradução de vídeo, os plurais virão. Mas que coisa chata, rapaz. Tem gente que é cri-cri. Tem gente que é sistemática, né, rapaz? Aquela pessoa... Que chatice, que mala, rapaz. Só faltou ele comparar a Bíblia com um livro de receitas de bolo de Jesus com um chapeuzinho vermelho. O professor está confundido com... aquela pessoa que ela quer crer muito. O professor está confundindo coco de fresco com coco de coco. Ih, rapaz. A Bíblia é o livro e a teologia é a mãe das ciências. Vai catar coquinho. Eu vou escrever aqui. Vai catar coquinho. Só pra zoar. Vai catar coquinho. Só pra zoar. Só para zoar. Tem mais comentários aqui interessantes. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido esse vídeo muito interessante. Concorda? Discorda do professor Jiang? Fica ligado na live que eu vou fazer aqui, hein? Fica ligado no Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Não vai arrumar confusão, não. Aguenta aí, meu amigo agnóstico. Você já tava aí. Calma. Se você não crê, se você não acredita em um Deus, poxa, pra mim tá tudo certo. Nossa amizade vai continuar. Eu apenas desejo do fundo do meu coração que nesta prisão a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.